Alunos do Colégio Estadual Vinícius de Moraes estão recebendo hoje a visita de dois intercambistas. Uma mexicana e uma dinamarquesa está fazendo essa visita, que na verdade é um intercâmbio aí, conquistado aí pela professora Dora, que é professora de inglês aqui da turma. Professora, como é que foi possível a visita desse pessoal, falando um pouquinho da cultura deles, falando um pouquinho das atividades que eles desenvolvem no país deles? Elas são intercambistas pelo Rotary. E elas estão, uma delas está hospedada em casa de familiares meus. Então, como eu amo estudar a cultura do outro, e eu aproveitei a menina que está passando um ano aqui em Campo Mourão, para trazê-la para a escola, porque eu sempre estou falando da cultura do outro para os alunos, e eles têm muita curiosidade, eles querem saber detalhes que muitas vezes a gente não sabe, porque a gente não viveu lá. O que nós conhecemos é através dos livros, dos vídeos, dos filmes. Então, aí quando tem uma pessoa de fora, eu aproveito, eu gosto de trazer para a escola, porque, por exemplo, como você pôde observar, nós estamos em 3 turmas na sala e os alunos no maior silêncio. É muito difícil você conseguir isso. Então, eles têm interesse. Essa é uma aula que produz frutos para eles. Você, inclusive, esteve nos Estados Unidos justamente para aperfeiçoar o conhecimento e repassar aqui para as turmas. Eu fiz parte no ano passado de um programa chamado PDPI, que é um programa de desenvolvimento para professores de inglês. Ele é financiado pela CAPES, governo federal, e eu passei num teste de proficiência e tive a oportunidade de ficar 45 dias nos Estados Unidos, no estado de Illinois, cidade de Normal, estudando numa universidade renomada, e pude aprender muito sobre a cultura e melhorar o inglês, porque a gente sempre tem que melhorar, nós não sabemos tudo nem na nossa própria língua, quanto mais na língua estrangeira. Agora, qual a importância desse contato? Uma mexicana e uma dinamarquesa conversando e atraindo a atenção das crianças aqui. Eles aprendem muito. Ela está falando sobre a comemoração que eles fazem no Dia dos Mortos, no Halloween, como eles comemoram lá. É uma coisa muito interessante, muito diferente do que nós fazemos aqui. O Halloween, aqui no Brasil, ele é incentivado por algumas escolas de inglês. Eu, pessoalmente, não incentivo, porque eu acho que não é da nossa cultura. Eu só deixo eles saberem o que é tal, mas eu não incentivo a fazer a festa. Mas ela está falando como é que eles comemoram lá o Halloween, o Dia de Finados, e é muito interessante, porque é totalmente diverso da maneira como nós celebramos o Dia de Finados. Quer dizer que eles saem daqui hoje aí com informações importantes aí para o resto da vida deles. Olha, eu acho, eles mudam, porque eles assim veem como é interessante. E às vezes, na aula de inglês, nós temos que falar português, porque eles não entendem muito. Então tem que falar português na aula de inglês. E quando ele vê a professora falando inglês com outra pessoa, eles ficam assim, nossa, eles ficam assim, querendo, aguça a vontade de aprender. E esse é o meu objetivo, deixá-los com vontade de aprender mais, que eles valorizem mais a língua estrangeira. A Camila Amorim teve contato aqui com essas duas visitantes, a mexicana e a dinamarquesa. A gente quer saber o que você achou desse contato, de ouvir as histórias delas, desse depoimento, Camila, já que o inglês é uma língua assim, que você está praticando no dia a dia. Uhum. Muito interessante, porque elas retratam um pouco do que é a vida delas, e isso desperta um pouco de curiosidade, assim, pela língua. Você chegou a fazer perguntas? Sim. Eu faço um curso e daí foi legal conversar com ela. Ela falava um pouco de português, o que ela não entendia, ela deu umas dicas. E você conseguiu entender um pouquinho do inglês delas? Sim, ela falava meio com um sotaque brasileiro, assim. Uhum. Legal. E para você a experiência valeu? Valeu. Você tem intenção de um dia visitar o país delas? Sim, muito interessante. Tenho, sim, vontade de fazer intercâmbio. A Kathleen também participou desse intercâmbio, ouvindo as visitantes. E o que você conseguiu colher de informações? O que você achou de mais curioso nessa visita? A cultura deles é bem curiosa e é bem interessante estudar isso. O México tem bastante coisa diferente, principalmente na teoria ali da morte, das comidas, é bem diferente. Você tinha noção um pouquinho da cultura deles? Não, nenhuma.
Não sabia de nada, nada, nada. E como é que foi a experiência para você? Foi muito boa, deu para aprender bastante coisa, tirar bastante coisa. Foi excelente. Estimula aí a você se intensificar aí num curso de inglês, de repente praticar um pouco mais a língua? Estimula bastante, porque você aprende, você tem aquela noção de eu vou sair do Brasil para tentar uma coisa, então você tem aquele prazer, você tem aquele otimismo. E só o fato de você, por exemplo, saber de como é a cultura, mas na prática ouvir ali a pessoa que vive isso é diferente? É bem diferente, é bem melhor, porque você saber por internet é uma coisa, agora você ouvir uma pessoa que mora lá, que convive todos os dias naquele lugar é bem diferente, bem melhor. Vai visitar o país deles? Com certeza, a primeira oportunidade. A Carla Mendonça, ela é mexicana, está fazendo esse intercâmbio, veio participar dessas atividades aqui no país, justamente por causa de um trabalho que ela faz no Rotary, e isso proporciona que ela possa passar um pouquinho da cultura deles aqui no nosso país. Qual que é a satisfação de poder estar passando um pouquinho da sua cultura, um pouquinho da sua vida lá no país? Eu me sinto super feliz, porque não muitas pessoas conhecem o México, e sobretudo as pessoas que são do mesmo continente. Eles nem ligam muito para os países que são do mesmo. Daí eles falam, México, pimenta. Mas o México não é só pimenta, tem muita cultura e muitas coisas que a gente não conhece. Então eu me sinto super feliz de que eles estejam conhecendo minha cultura. Agora você vai ficar no Brasil, você está permanecendo no Brasil por um ano, né? E sempre tem esse contato com o brasileiro? Sempre. Eu vou para a escola brasileira, todo mundo fala comigo no português. Eu moro numa casa de umas pessoas que são brasileiros. Todo o contato que eu tenho, para entrar em contato com a cultura brasileira. Agora, e essa curiosidade do povo brasileiro em saber um pouco mais, e o México não é só pimenta, não é só a tequila? Então, eu não sei. É que também, você pesquisa e é o primeiro que aparece, né? Então, que as pessoas fiquem interessadas em conhecer é legal. Você fica no Brasil há quanto tempo ainda? Eu vou ficar aqui até maio. E aprendeu alguma coisa do Brasil também? Nossa, aprendi um monte, muitas coisas. Tem muitas coisas que, ainda que a gente pense, é no mesmo continente, são culturas latino-americanas, tem muitas coisas diferentes. E uma das coisas que mais ficou a mim é o jeito brasileiro muito alegre, muito feliz. E eu acho que, eu sei se não aqui, ninguém vai falar com você. Mas não, é muito gostoso ficar aqui. Agora, o que significa todos esses bottoms aí, todas essas ilustrações aí na sua roupa? No Rotary tem uma tradição, um sistema que eles têm para também intercambiar culturalmente com os demais intercambistas que são de outros países. Quando você conhece outro intercambista, ele normalmente te dá um botão. E se dá em troca um botão para ele. E esse botão representa o país dele. Daí, cada botão que você tem aqui é uma lembrança daquela pessoa. E é um intercâmbio cultural também. O que você leva do Brasil? Eu tenho uma havaiana. Eu tenho esse aqui da FIFA, da Copa. E tenho mais um aqui. Que esses meus irmãos daqui, brasileiros daqui, eles deram para mim, para colocar no laser.